pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje com mais um convidado muito especial, eu e o Dudu, meu amigo, meu parceiro de bancada. E antes da gente seguir com a conversa, poxa, eu vou pedir para vocês aquele like que ajuda muito a gente aqui, clica no sininho e vamos lá. Hoje a gente trouxe o Marcelo Urbano Dias. Pô, passou por várias casas, Banco Real, Bank Boston, Unibanco, Citibank. É formado, né, em comunicação social e parou no mercado financeiro. Até quero entender um pouquinho mais sobre isso. Não vou dar mais spoiler aqui. Marcelo, obrigado pela participação. Fala um pouquinho para quem está vendo a gente, quem é você? Bom, eu sou Marcelo Urbano, eu sou um dos poucos caras formados em comunicação, acho que pouquíssimos. Na verdade, teve uma menina que foi minha caloura na faculdade, que eu levei ela para trabalhar comigo no Boston, e depois ela foi para o Citi também. Hoje ela é uma MD, trabalha em Nova York, do JP Morgan, tá? Então, não é porque estudou comunicação social na USP que é maluco, não, que é bicho grilo, tá? Inclusive, os cases que temos aqui é de sucesso, né? Eu fui parar em comunicação social, eu fiz colégio naval, eu estudei, que é uma escola de excelência, passei na Poli, estudei um ano na Poli, engenharia mecatrônica, entrei na Poli em 89, e aí foi meio frustrante, porque o colégio naval embora tenha sido super rica a experiência no colégio naval, é um colégio é um internato, focado em exatas, e daí você vai também numa faculdade que é quase internato, que é a Poli, exatas puras, super árido o esquema, e eu queria abrir um pouco minha cabeça. E aí você, garoto lá, 19 anos, você não sabe muito bem o que você vai fazer da vida. Escrevia muito bem, né? Eu brinco que eu sou um cara de exatas, nota de 0 a 10, talvez 7, mas não de humanas, mas de redação era 9 e 10. E aí eu falei, não, vou ser redator publicitário. Devia ter ido fazer talvez economia na fé, dado que eu tenho esse blending bom de exatas e humanas, né? Mas no fim, passei, era um curso, eu quase não passei na ECA, era bem mais difícil de passar do que na Poli, inclusive. Mas estudei lá, foi bom, me abriu a cabeça. O objetivo que eu queria de estudar humanas, aprender coisas novas, foi plenamente atingido e me ajuda muito na minha carreira profissional, porque eu tenho o lado de exatas, porque para investimento, o que a gente precisa saber de exatas não é muito mais do que eu aprendi no meu colegial, mais no meu primeiro ano de Poli. Não tem uma exigência maior do que isso. Você diz em complexidade Em complexidade, mas de entendimento das coisas, acho que o lado de humanas ajuda bastante. Então, no fim, foi positivo. E eu tentei trabalhar com publicidade, eu não gostei. Fui estagiário, depois fui trabalhar com marketing na antiga editora Abril, na época no Grupo Abril. Fui trainee lá, fiquei uns 6 meses. E no fim abri um programa de trainee para o cartão de crédito, para a área de produtos do Banco Real. Foi no começo da indústria de cartão de crédito, foi em 94, né? Com economia sem inflação, é viável ter cartão de crédito. E aí foi 6 anos com cartão de crédito, com varejo, depois fui para o corporate do Citi, tirei um sabático, eu pedi demissão do banco em 2004, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, eu estava cansado de trabalhar para os outros, entrei numa gestora pequenininha que fechou hoje, chamada Bear Capital, que era gestora de um FDIC, mas eu estruturei vários FDICs também, era gestora de FDIC multicedente e multisacado. Eu estruturei vários FDICs de consignado, foi de 2006 a 2010. Foi essa época que você migrou para gestão? Então, essa época eu comecei a ser gestor, né? E aí a GPS me convidou para estruturar a área de crédito lá, hoje que é a Julius Baer. Fiquei lá em 2011, fui convidado para virar sócio. Entrei em 2010, 2011 fui convidado para virar sócio. Foi super bacana, assim, foi positivo. A companhia foi vendida, né, para Julius Baer. Fiquei lá até metade de 2017 e eu queria tocar. Eu falei, olha, eu queria fazer um negócio ali. O mercado de crédito estava crescendo, a gente tinha ali o advento da XP na distribuição, mercado de capitais sendo desenvolvido, uma agenda lá do Joaquim Levy, né, do Bacen Mais, né, promovendo desintermediação financeira por vários mecanismos. E eu falei, poxa, acho que dá para construir um negócio. Daí eu consegui um seed money lá da GPS de 240 milhões de reais.
que foi um carve-out, na verdade, foi uma cisão de um fundo que eu já tocava lá dentro, que é um fundo que existe até hoje lá dentro. E aí eu fui para a Capitalis, foi uma decisão porque eu achei que era complementar, faziam coisas diferentes, eu gostava das ideias que a Capitalis tinha. Infelizmente não deu certo, eu fiquei 11 meses lá, enfim, com 6, 7 meses já estava avisado que eu ia sair, e aí foi a ideia de construir a Algmi, né? Tive ajuda ali, a XP entrou na sociedade da Algmi, ela comprou 1/4 de participação. E a fundação da Algmi foi que ano isso? A gente saiu da Capitalis oficialmente em agosto de 18, mas a gestora ficou pronta em março de 19. E começamos lá com um volume que já dava para brincar, porque crédito, assim, se você capta 10 milhões, você não faz nada, né? Eu vou chegar ali negociar uma boleta, vou alocar, você vai no final, vou alocar 100 mil reais, porque você não pode também, vou fazer 10 boletas de 1 milhão, vou estar com fundo concentrado. Sim. Então, você não faz nada, você precisa ter algum pulmãozinho, e um valor de 200 milhões é um valor que dá para começar bem, né? E aí, como o mercado já me conhecia, mesmo em book primário, vai dar para fazer 2 milhões, não tem problema, Urbano, a gente faz aí, não tem problema nenhum. Vai no secundário, quero comprar 500 mil reais, né? Não era um issue isso. E, enfim, a história foi boa. A gente pegou momentos difíceis aí do mercado, 2019, com o resgate dos fundos, principalmente os fundos D0D1, pandemia em 2020, 21, 22 não, foram anos de cruzeiro, mas uma lição, uma coisa que a gente nunca tinha vivido no Brasil, né? Juros muito baixos, e juros muito baixos é uma tentação de dar dinheiro, né? Uma tentação enorme de dar dinheiro, porque a conta fecha muito fácil. E aí vem um negócio que nem em 2023, né? Então, que foi um aprendizado também muito grande. Então, eu costumo dizer que eu não comecei a Algmi faixa preta, né? Mas estou ficando faixa preta, eu diria. Condições de mercado, né? Exato, porque acho que todo mundo que viveu esses anos aí aprendeu demais. E aí, bom, você já contou essa história de como você chegou ali na Algmi, quando teve essa criação. E como é que vocês estão estruturados ali dentro da gestora, né? Como é que são os produtos, enfim? Tá. Assim, quando a gente constituiu a Algmi, eu falei, vamos montar meio um modelo de tesouraria de banco, né? Fazer um hedge fund de crédito. Então, olha, a gente tem 2 livros, tem um livro de ativos mais líquidos, um livro de ativos mais ilíquidos, e a gente monta os veículos fazendo um blending desses 2 livros, de acordo que os investidor mais sofisticado fica com ativos mais ilíquidos, o investidor menos sofisticado com ativos mais líquidos. Mas todas as estratégias da casa são esses 2 books. Os ativos para investidor, os fundos para investidores profissionais são majoritariamente fundos exclusivos. Eles tomam só o book líquido. A gente só entra no book líquido quando o mercado dá uma azedada, né? E a gente faz do jeito que eu mais gosto, na verdade, até de trabalhar, que é o Smart Beta ali. Então, provavelmente Bond a gente só faz desse jeito, né? Bond só quando os prêmios ficam muito altos, que os spreads de crédito, né? Hoje o yield nominal de Bond em dólar é bem decente. A questão é que os spreads estão muito baixos. Então, quando os spreads estão tão altos, a gente entra em high grade. Nos fundos para investidor profissional, a gente não consegue, a gente não faz, né? A gente só faz quando a oportunidade é boa. Eventualmente, a gente faz um ativo que não é high grade ainda, que tem mais prêmio, mas a gente entende que esse cara vai virar high grade pelo modelo de negócio, pela composição de acionistas, pelo jeito que o negócio está construído, e a gente já acertou alguns casos desses também, né? Então, você entra num papel CDI mais 6, 5, e esse papel está negociando. Tem papel hoje que a gente está negociando abaixo de CDI mais 2, que a gente entrou CDI mais 4. Tem papel que a gente entrou CDI mais 4,5, que hoje negocia CDI mais 1,20. Então, são casos... Né, esses casos a gente faz sim nos fundos para investidores profissionais, mas estruturalmente só nos fundos para público geral e para investidores qualificados. E hoje o processo de tomada de decisão lá dentro, como é que ele é feito? É mais concentrado em você? Não, nunca teve, tá? Vai te falar, esses primeiros meses de Algmi, eu montei a Algmi com 2 analistas que trabalhavam comigo na Capitalis, né? E o Henrique, inclusive, foi estagiário na GPS também.
Então, eles não tinham a casca toda, né? Então, ficava mais centralizado em mim. Conforme o time foi amadurecendo, né, a gente construiu a companhia para ser um partnership. Então, hoje, eu tenho 48% da empresa, a XP tem 17,5%, o restante está no time, e majoritariamente no time de gestão. O chefe da Flávia tem uma participação interessante, nosso COO tem uma participação interessante também, mas é majoritariamente no time de gestão. E eu falei da Flávia, mas é nossa trabalha no nosso RI, tá bom? Ela está aqui com a gente. Então, poxa, também não posso eu ficar dando call sozinho, bancando as coisas e no fim, performance é uma parte importante do bônus da turma, né? Então, a gente monta um processo lá no nosso comitê, que o time de gestão inteiro participa, mesmo quem não é sócio. Hoje o time de gestão são 10 pessoas, 7 são sócios, inclusive eu. Participa nosso diretor de risco, o nosso COO, que é Head de Compliance também, é o nosso diretor jurídico, e o Bruno também, que é o nosso sócio de RI. Sim, o material é enviado para todo mundo analisar antes, 2 dias antes, uma gravação também, ele já é gravado a apresentação, porque a gente não quer ficar fazendo uma apresentação burocrática lá no comitê, a gente quer, o assessor já tem que levar os temas para serem discutidos. E aí, assim, dá tempo do sócio do Paulo, por exemplo, que toca o compliance, levantar algum ponto importante de compliance. Normalmente, quando ele levanta, a gente já faz esse trabalho no começo, a gente nem leva a comitê. A gente vai discutir, se a gente vê que tem algum item reputacional, alguma coisa, isso não voa. Naturalmente, qualquer outro sócio que não é de gestão pode trazer um ponto, porque algum anedótico, algum fato que ele sabe, que a gente não pode achar que a gente sabe tudo, né? Alguma coisa nova, alguma referência para a gente obter que pode eventualmente inviabilizar a tese. Mas o time de gestão inteiro é escutado e ninguém tem caneta, tá? Então ninguém tem caneta sozinha. Eu não compro, eu não tomo risco sozinho, né? Não posso, e ninguém pode aprovar. Beleza, vou aumentar a exposição, essa decisão eu tomo com o Paulo Chico, que faz a gestão comigo, né? Eu vou diminuir a exposição, eventualmente tem lá o Henrique, o Zé, que tem lá os livros dele, o Matheus, dá para diminuir, eu quero diminuir essa posição, por causa disso a gente senta, discute e toma a decisão de diminuir a posição junto ou aumentar. Mas entrar em risco novo, a gente faz isso via consenso do time de gestão. Entendi. Tá. E é preciso ter um consenso geral ali para entrar em carteira. A gente não vai, porque a gente preza lá o time que a gente construiu. Foi difícil montar um time com a qualidade que a gente tem. Imagina, um determinado sócio tem um ponto importante naquilo, que a gente ali, por não querer escutar ou arrogância, o que a gente vai tentar é convencer ele. Poxa, você concorda que esse ponto não é relevante por causa disso, disso e disso? Se a gente não conseguir o convencimento e no fim o negócio vai errado, ele pode sair. A gente não quer que ninguém saia, né? Porque vai prejudicar a companhia, ele vai ser prejudicado no bônus dele, porque no fim o resultado da companhia foi menor. Então, não é o objetivo. A gente quer construir um partnership de verdade. Isso está sendo feito, está sendo construído e eu falo, está só no começo. A companhia tem um pouco mais de 5 anos, né? Você consegue, Marcelo, dar alguns critérios considerados na hora de investir, mais detalhadamente assim? Claro. Ou não investir também? Algo que faria você fugir de um nome? A gente tem alguns filtros negativos. Primeiro os de compliance ali, né? Tipo, a gente não dá dinheiro para empresa do setor de tabaco, casa de jogos, casas de divertimento, casa de divertimento noturno, né? Casa de aposta, né? Então tem alguns filtros negativos, empresas ali que eventualmente a gente entenda que são caras de comportamento complexo, judicializam absolutamente tudo, enfim, eu não vou ficar falando o nome, né, de empresa. Tem empresa que não cumpre contrato. Eu falo, se ele não cumpre um contrato de alguém que tinha uma opção de comprar a empresa dele, por que ele vai cumprir um contrato ali de dívida? É que é diferente um contrato de mercado de capitais, mas pensa, eu compro um recebível contra esse cara, né?
Se ele discutir, ele é enorme, né? Como eu vou brigar com esse cara, né? A gente vai brigar, mas vai ser uma briga complexa, ele tem muito mais poder que a gente. Então, tem issues desse tipo, que são filtros mais claros. E aí, quebrando aqui nas caixinhas que a gente olha, né? Créditos com risco mais corporativo. A gente não vai fazer a companhia se não tiver balanço auditado. E aí, por quê? Porque a gente tem que ter condição de, se é risco corporativo, a gente só dá crédito para a companhia que tem capacidade de pagar a dívida com a geração de caixa dela, né? Tá. Eventualmente, nem todos os casos da companhia ela vai pagar a dívida, mas pelo menos a gente tem que sentir que ela pagar a dívida, servir a dívida e amortizar alguma coisa. A gente não tem problema de tomar algum risco de refinanciamento, ela tem que ter geração operacional de caixa para servir bem a dívida dela, tá? Precisa servir integralmente a dívida? Não, mas precisa ser capaz de pagar os juros, amortizar alguma coisa, porque é um indicador forte de que esse cara posso refinanciar. Os bancos vão falar, as gestoras vão falar, tranquilo refinanciar esse cara. Então, por isso o balanço auditado, você tem mais confiança nos números. Isso quer dizer que os balanços auditados são sempre confiáveis? Não, mas não dá para chegar a jogar a criança fora com a água do banho, né? Não presta, não serve para nada balanço auditado. Não é verdade. Há exceções. É que eu falo, as exceções e os riscos de cauda você só mitiga diversificando, né? Teu portfólio. É aquilo que você não sabe que você não sabe. Aquilo lá é só diversificando o portfólio. A gente tem alguns setores que a gente gosta mais e tem setores que a gente gosta menos, né? Então a gente gosta bastante de infraestrutura, companhias que fazem locação de ativos B2B, né? Então, um caso clássico ali, uma companhia de locação de frotas, é o mais comum, né, que todo mundo conhece, mas hoje tem benefícios em termos de balanço, eficiência fiscal, né, de você tomar risco de locação em vez de comprar o ativo, né? Então, tem uma companhia que vai lá, ela se mobiliza, ela aloca aquilo, faz um contrato de longo prazo. Então, hardware, e hoje é o as a service, né? Hardware as a service. A gente já financiou uma companhia que era um robot as a service. A companhia foi comprada pela Accenture, né? Foi super caso legal, foi no comecinho da Algma, a gente fez esse caso. A gente tem uma companhia que a gente financia lá, que é ar comprimido as a service. Financia logística interna da companhia, que empilhadeira, enfim, né? Então as companhias vão lá, colocam os equipamentos, dão manutenção, cuidam de tudo e cobram. E o yield é interessante, tá? Você às vezes vê companhias AAA pagando um rental yield ali de 3% ao mês, 3,5%. Tudo bem que a margem da companhia líquida é bem menor que isso, mas normalmente essas companhias têm margem EBITDA de 40%, né? Então são companhias, mas elas são intensivas em capital. Então são companhias que você aceita que elas sejam mais alavancadas porque elas têm lá uma receita previsível de longo prazo e tem um retorno interessante sobre o ativo lá que elas estão investindo. Então, esse business a gente gosta. A gente olha muito a securitização de carteira, a gente faz demais, tem um sócio lá que só toca isso. A gente está montando esteiras hoje para comprar recebíveis também, então hoje tem umas 5 esteiras lá que a gente está construindo, esteira de FGTS, tem uma esteira no setor agro lá para comprar recebível, tem uma esteira de real estate para comprar recebível, né? A gente tem 2 FDICs construídos, vamos lá. E em geral, assim, de empresas, tem N bons negócios, né? Que a gente tem até empresas que têm exposição a risco de commodities, mas são super bem geridas, tem um custo de extração da commodity bastante baixo, que aguenta muito desaforo. Então, e a gente não gosta de empresa de margem baixa, que, com qualquer volatilidade ali de mercado, você sabe que vai ter uma demanda de capital de giro grande, já está com um balanço mais esticado. Então, a gente foge desse tipo de empresa e no Brasil tem uma questão, o judiciário brasileiro... Eu tenho visto algumas melhoras em algumas coisas, a nova lei de falências trouxe algumas evoluções,
mas ainda é complexo. A gente vê lá o caso de Light, por exemplo, uma companhia que por lei não podia pedir RJ, né? E pediu. E o juiz ali usou um artifício ali linguístico para justificar o que ele estava fazendo. Então, acho que tem que cuidar. E mesmo garantia, né? Por conta disso, né, as garantias ficam também complexas, né? Você não pode dar dinheiro de olho fechado porque a garantia é boa, porque existe uma incerteza no judiciário. Existem tribunais mais lineares, tem tribunais menos lineares, mas existe uma incerteza no judiciário. Então, você tem que também... tem garantias que são já bem provadas, funcionam muito bem, e tem garantias menos provadas, né? Ou tem garantias que você toma como óbvia, mas não é óbvia, né? Então, às vezes, para o juiz lá tem uma interpretação. E aí você pode ter muita dor de cabeça, e a questão não às vezes você pode até ter um recovery no crédito, né? Mas você está num fundo aberto, primeiro, claro, vai gerar despesa na operação. É uma operação de mercado de capitais. Para você se movimentar, né, chamar uma assembleia são 20 dias, os credores se alinharem, precisa fazer depósito, precisa pagar advogado, pagar às vezes, se fizer uma execução de garantia lá de um imóvel, tem TBI para pagar. Aí o imóvel fica lá você vai ter que ficar pagando o IPTU, condomínio do imóvel. E imagina numa operação ainda que tem pessoa física junto, se aportar esse negócio, todo mundo aportar. Complexo. Então não dá para simplificar, né? É que eu falo, não dá para simplificar. A gente faz sim, a gente tem um livro lá de real estate, né? A gente tem uma vertical de real estate, e real estate é focado em garantia, porque é um segmento muito fragmentado, você não consegue dar crédito. Primeiro que balanço de companhia de real estate quer dizer nada, tá? Quer dizer absolutamente nada. Então, você não consegue dar crédito por ser muito fragmentado. Outros são caras muito, muito bons, que não vão pagar yield, mas tem muita oportunidade de caras pequenos, menos estruturados, mas com bons projetos. Então, e por outro lado, os custos de construção são estimáveis, né? O custo de venda daquele imóvel é estimável, né? Você consegue pegar pares, tem bons prestadores de serviço para fazer servicing de carteira, né? Tem bons prestadores de serviço para fazer um bom acompanhamento, fazer uma boa auditoria daquela obra. Então, você consegue, de alguma maneira, essa governança que você pode não ter numa empresa pequena de real estate, que eu falei balanço auditado, empresa de real estate a gente não exige balanço auditado, né? Você consegue superar com uma boa diligência jurídica na empresa e um bom processo de acompanhamento daquela carteira. Precisa ter só gente que entenda do setor na empresa, né? Enquanto a gente não teve, a gente não fez, né? Hoje a gente tem 2 pessoas que são uma a vida inteira e outra trabalhou 8 anos, que é o Paulo Chico, que toca a gestão comigo. Ele fez tanto aqui no Brasil e inclusive nos Estados Unidos, né? Real estate. Então, acho que é esse o cuidado que você precisa ter, né? Dá para fazer com garantia? Dá, mas você tem que ter um arcabouço correto para isso, ser bem testado, né? Eu queria pegar um gancho que você comentou da importância da diversificação no crédito, né? O que na tua cabeça, e até falando um pouco da Algami, o que é o limite de exposição ali por ativo? E aí, até aproveitando, acho que casa muito com o que a gente estava falando ali antes, né, do porquê que o investidor pessoa física deveria buscar a profissionalização nesse segmento para não correr risco direcional, né, em alguns nomes sozinho assim, né? Eu acho que tem um livro acho que não precisa ler o livro inteiro, tá? Se ler os primeiros 2, 3 capítulos, chama Black Swan, tá? Que é o cisne negro, né? Qualquer pessoa física que queira se envolver com isso deveria ler esse livro, né? Porque são os eventos que causam que são absolutamente inesperados, que são desproporcionais, em relação ao todo, né? Ele tem um exemplo no livro, já está no 3º capítulo, tá? Que ele fala, pega as 100 pessoas, 100 pessoas de pesos aleatórios, você não vai ter muita variação
ou então, talvez era assim, as pessoas mais magras, as pessoas de pesos médios e as mais gordas, né? A variabilidade do peso não vai ser tão grande como você pegar as mais pobres, as pessoas de classe média e as mais ricas, né? Então, esse é o evento ali que você fala, né? Pô, você tem um cara absolutamente... um bilionário, ele vai representar o cara mais rico dessa lista, vai ser mais rico que todo mundo, e muito mais rico que todo mundo, né? E é isso que é um evento de cauda, né? Um evento absolutamente inesperado que pode te levar, né, para perdas desproporcionais. E eu estava, assim, quando você olha um ativo que você vai investir, você tem o que você sabe, tem o que você sabe que você não sabe, né? Sabe que você não sabe por quê? Tem alguma informação que eu falei, por exemplo, a gente loca lá, a gente gosta de empresas que locam ativos, né? Eu não tenho a carteira inteira de clientes do cara, né? Por exemplo. Mas isso, você chega, mas quantos clientes você tem, né? Não, eu tenho 50, quanto eu tenho o maior cliente? 4%. Você consegue precificar o risco disso? Pô, será que esse cara... me fala aí, explica como que é a tua área de crédito, né? Como que você analisa, o que você tem de time de crédito. Então, você consegue ter uma boa ideia. É uma despesa operacional da empresa, é uma despesa sênior lá para a empresa. Então, você consegue... Pô, se der mais ou menos errado, quanto ele perde lá do contas a receber dele... Então, é um risco que você sabe que você não sabe. Risco que você sabe que você sabe, você vai pedir também informações objetivas, porque eu já falei, qual a diversificação da tua carteira, você sabe, você pode acompanhar o contas a receber dele histórico versus o crescimento da empresa, prazo médio de dias dele para receber, né? Então, você consegue ter uma boa ideia, esse cara tem pouca inadimplência. Eu falei que a gente só usa companhias auditadas, as auditorias publicam lá no contas a receber qual é o fluxo e tal, então, tem informação. O que você não sabe é que, por exemplo, pode ter alguma fraude contábil lá no balanço dele, ele pode precificar mal o estoque dele numa empresa de hardware, por exemplo, né? Pô, teus computadores aqui, né? Pode ser fake lá o volume do imobilizado dele no balanço, né? Ele pode usar artifícios ali de precificação que não sejam convencionais. Ainda assim, tem jeito de bater. Estou dando um exemplo aqui. E você precifica os dois primeiros riscos. Esse que você não sabe, você não precifica. Então, você diversifica. E aí, você tem que só pensar nas coisas que você... né, com base... E como você diversifica. Aí, tem um pouco a gente usa lá um critério que vai de acordo com o perfil do investidor, né? Investidores menos sofisticados, a gente privilegia a convicção e a liquidez, né? E o yield, o retorno esperado do papel, tem um peso mais baixo. Investidores mais sofisticados, a gente privilegia o retorno do papel, e depois a convicção e depois a liquidez. A liquidez é o menos importante. Então, e a gente tem uma reguinha onde a gente atribui notas e pesos para cada um desses fatores e sai um número lá. E aí também eu vou falar, não é um crédito que a gente já fez, é uma companhia que a gente está fazendo pela primeira vez, vamos diminuir o tamanho, né? Ou então, não, esse cara a gente já está fazendo há muito tempo, dá para ir nesse número. Então, não sei se eu respondi bem. A gente, acho que vai depender do fundo, mas nossas posições vão nos fundos... mais sofisticados, 2,5%, 2,70%. Por grupo econômico pode ser um pouco mais. Então, você pega uma EGEA, que a gente tem dívidas em algumas operacionais lá. No grupo econômico pode chegar a uns 5%, 5,5%. E nos investidores, nos fundos para público geral, normalmente 1,5%, 2%. Posições de muita convicção. Agora, uma pessoa física... Como um cara de R$1 milhão, que não é um cara pobre, vai diversificar uma carteira. Ele vai, primeiro, ou ele pode comprar mal, porque vai fazer boleta lá. Imagina, ele vai ter 2%, R$20 mil, cara, né? Ele vai comprar mal, não vai conseguir sair nunca daquilo. Então é melhor contratar a menos que você seja bilionário, aí dá para você ter uma carteira grande na física. Precisa de um volume grande também para conseguir um preço bom. Eu não tenho ativo na física, tá? Só fundo da Algmi, mas não façam isso, tá errado. Tá? Eu tô lá dentro, tenho uma confiança muito boa, tal, mas, de novo, não tenho dinheiro sem fundo da Algmi, que não faz sentido, tá errado também.
Eu acho que antes de passar para você alguma pergunta... Eu queria perguntar tudo isso que a gente já falou, falar um pouco da gestão, um pouco da visão de alocação, né? Queria perguntar de alguns cases que vocês tiveram lá, bem sucedidos. Você já falou mas se tiver mais algum, e case de aprendizado. Bem sucedido? Qual que eu falei? Você mencionou de ar comprimido, não foi? Não, a empresa de ar comprimido está rodando ainda, né? Eu só considero o case bem sucedido depois que a companhia paga. Acabou. Ou depois que a gente vende o crédito. E até, só complementando essa pergunta, também trazer algo que... porque o gol que você deixou de tomar, ninguém vê. Né? Sim. Então, acho que também é importante. Não tem problema não. Acho que o case bacana, para mostrar um pouco como a gente trabalha, foi o case que breakivou a Algmi, tá? Foi em 2019, a gente no começo, a gente trabalhava a gente sublocava 10 posições, e na verdade quando esse deal apareceu, a gente estava num coworking ainda, tá? A gente estava num coworking, eu e o Zé Henrique só trabalhando lá, e apareceu uma operação para comprar uma boleta da MMX ou MPX? Acho que era eu não lembro qual do X, tá lá do Chile, que tinha virado Eneva, né? Era a Eneva. A Eneva já tinha saído, já tinha levantado a RJ, essa boleta era para comprar o papel 50 do par. A gente tinha 200 milhões sob gestão, eu não lembro quanto era o dólar na época. Não vou lembrar em reais quanto a gente comprou. Eu lembro que a gente comprou $1 milhão no papel, tá? Infelizmente eu comprei só $1 milhão. E a gente comprou 50 do par esse papel. E assim, quando veio a boleta, eu falei, putz, $100 e tal. E aí teve um trabalho, né? Como eu já conhecia um pouco, a gente fez o hedge do câmbio, tivemos que negociar com o nosso administrador para movimentar o papel junto com o hedge. E tinha a gente $100, que era uma coisa que a gente nunca feito lá dentro, a gente não tinha um time operacional, era meio o Fábio com o Heitor que tocava sozinho esse negócio, os dois tocavam isso sozinho, os dois estão lá até hoje, tá? E a gente falou, putz, para controlar isso aqui, vamos montar controle e tal. Fizemos uma lição de casa do crédito, ele falou, cara, peraí, como o cara tá me vendendo isso a dólar mais 19, né? Era dólar mais 19 na época. Sei lá, o cupom cambial devia ser 3, sei lá, CDI mais 16, deve ser 3, 4, não lembro quanto era o cupom cambial. Mas era muita taxa. Né? A gente olhou o crédito da companhia, estava tudo resolvido, tudo equacionado, a companhia operacionalmente boa. E a gente fez a lição de casa. Quando a gente comprou, acho que um mês depois veio o rating da companhia AA. Né? A gente comprou um negócio né, com muita taxa, swapado. Né? E a gente não estava acreditando. Eu falei, não, como essa boleta caiu? Na verdade... Um amigo meu, tá? Um colega que ofereceu isso, né? Enfim, colega de mercado, né? Me ofereceu para dividir a boleta. Ele ganhou uma grana que ele intermediou, mas ele tomou também um pedaço. E aí, o fato é que mais uns 3, 4 meses depois, a companhia saiu com uma operação a mercado. Aí depois que saiu a operação a mercado, tipo, CDI mais 2, eu não vou lembrar a taxa agora, tá? A companhia meio manda uma cartinha para a gente se a gente queria que recomprasse o papel ou não, né? Tinha $1 milhão no fundo de 200 milhões, né? Acho que foi, assim, viabilizou. Precisamos parar de botar dinheiro na companhia. Então, só o que veio de performance fee no meio de ano depois já breakivou a companhia. Então, acho que foi um caso... a gente fez alguns casos que a gente... Esse foi o nosso caso de maior retorno de longe, tá? Mas a gente fez vários casos... Acho que é uma coisa que eu instigo lá no time, e isso faz parte da cultura, é muita curiosidade de entender coisas que estão com preços errados, né? Então a gente olha tudo, né? Que a gente está com preço errado, está com preço descolado, não preço errado. Às vezes o preço está certo, às vezes está até errado o preço, né? Então é muita curiosidade de pesquisar casos novos, fazer coisas novas. Naturalmente, fazer coisas que você nunca fez antes implica em mais risco, porque faz parte da nossa escala ali, da nossa trabalho, ter simetria, né? Então, a gente tem que acertar isso no sizing, no lado da convicção lá que eu mencionei. Mas é muita curiosidade. Então, a gente já fez algumas operações de DIP que deram um retorno interessante. DIP Finance é quando você dá dinheiro para uma empresa em RJ, tá? Você é louco? Não. É a melhor hora de dar dinheiro para uma empresa, tá? Porque está tudo estabilizado, haircut na dívida, se a companhia não te pagar
ela vai à falência, a tua dívida é a mais senior de todas, você tem autorização dos outros credores, autorização judicial para fazer essa operação, você consegue garantias excelentes, então é um momento ótimo. Pena que mas como dá muito trabalho de estruturar isso, e a gente é uma casa de carteira diversificada, tudo, a gente não consegue entrar, então a gente conhece gente no mercado que oferece para dividir uma boleta eventualmente, não é sempre que aparece, mas a gente faz, tá? Então é isso, acho que é melhor instigar, é sempre ter essa questão, né? Vamos, pô, olha, esse negócio tá descontado, vamos ver o que está acontecendo. E aí, a maioria a gente mata, o mercado acertou, mas tem casos que a gente fala, não estou entendendo porque esse cara está descontado, vamos fazer uma boleta menor, vamos esperar sair mais um trimestre de resultados, principalmente companhia de capital aberto, né? Ah, puxa, tá funcionando, vamos aumentar de novo a boleta. Não funcionou, sai, perdi dinheiro, né? Mas, enfim. Perfeito. Não deu errado. O caso que deu errado. O caso que deu errado, e aí, eventualmente... Tem vários, mas dá para escolher. Não, se você não errar, ou você não está fazendo jus à remuneração que o teu investidor está te pagando, né? Fundos que não tomam risco, então, compra um fundo que só compra papel lá de bancário dos melhores 5 maiores bancos do país, né? Com taxa de gestão baixinha. Enfim, então, tomar risco. O importante é você ter humildade de tomar as lições corretas desses riscos que você tomou, né? Eu vou contar, eu conto alguns casos, mas acho que o caso assim, que mais me incomodou de ter perdido dinheiro, não foi o que mais me incomodou, mas vou falar talvez o segundo que mais me incomodou. O que mais me incomodou enfim, é mais complexo, não dá para contar aqui, porque tem uma ação correndo em segredo de justiça, não dá para relatar. Mas se vocês lerem minhas cartas, vocês vão saber. A gente pode falar dele também. Talvez quando a gente resolver, né? Mas o segundo caso, são 2 casos que a gente perdeu dinheiro do mesmo jeito, foram operações de crédito que a gente desembolsou em 2021 e com juros baixos. Eram operações mezanino, então eram carteiras securitizadas, eram securitizações. Como eu falei, eu comecei minha vida como alocador, né? Embora eu sempre tivesse lidado com crédito na minha vida, porque eu era gestor de produtos de crédito, então construía políticas de crédito, aprovava políticas de crédito, eu tinha que fazer isso tudo num banco. Um gerente de produto de banco não é o que a gente aprende na escola de administração, tá? É um cara de processo, de P&L, enfim, não é um cara de marketing, tá? Então, eu comecei fazendo securitização, e aí entrou naquele oba-oba de 2021 com taxa 2, né? Entra aquele monte de fintech, dinheiro barato, e a gente resolveu montar uma linha ali para começar a comprar carteira de fintech, a gente pedia sub, pedia tal. Acho que a gente, nesses casos, a gente tomou alguns tombos, são coisas que a gente minimizou a capacidade dos caras de darem crédito mal, né? Acho que foi a primeira coisa. Outra coisa, um cuidado que a gente não tomou, que a gente conhecia o risco, era um risco que a gente sabia, mas a gente entendia que na modelagem a gente já tinha resolvido isso. Essas carteiras perderam muito dinheiro, as operações mezanino principalmente. Por quê? Porque uma mezanino, embora ela tenha subordinado embaixo, é uma operação alavancada. Você está alavancado lá 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, depende de quanto, né, tem de sênior em cima. E o risco que a gente minimizou é dos juros chegar nos patamares que chegaram. A gente esqueceu que a gente vivia no Brasil, que podia chegar a 14%, 13,75%, né? Então, você olhava as curvas futuras, a gente modelava pelas curvas futuras, 7, 8, daí a gente modelava 10, 11. Só que a operação 4 vezes alavancada, né, com duration mais de 2 anos, a taxa 2% acima, é um estrago que era suficiente para lamber a sub, né? E a taxa foi muito acima do que a gente modelou, né? Então, nossas mezaninos viraram sub, a carteira rodou pior do que a gente esperava. E aí,
é bem técnico. Tem uma carta nossa explicando isso, tá? Não vou lembrar de qual mês que a gente escreveu explicando isso. A gente tentou explicar de maneira simples. Mas o que acontece? Basicamente, o carrego o passivo fica muito mais caro, porque é igual o que acontece com uma empresa, tá? Quando o juro sobe, o passivo fica muito mais caro. E a carteira, além de tudo, performou pior do que o esperado, né? Porque, além de tudo, a gente teve um ano ruim em 2023, né? Então a carteira 2022, 2023, essas carteiras performaram mal, performaram pior do que esperado. Então, o dinheiro disponível para pagar esse passivo diminuiu um pouco. E a outra coisa que aconteceu, esses fundos todos tinham um trigger de pagamento sequencial. Então, quando atingia alguns níveis de inadimplência a carteira, pagava primeiro a sênior, depois a mezanino. Então, a sênior custando muito mais caro, né, com menos dinheiro disponível, só que o MOIC da sênior aumentou, porque a sênior tem a remuneração já definida, sei lá, CDI mais 5, CDI mais 4, 5,5. Então, o dinheiro que a sênior, daquele total de dinheiro, o percentual que foi para a sênior ficou muito maior. Então, a gente se ferrou bastante, teve 2 operações mezanino, e teve operação que a gente tomou ali então, que a gente tiveram outras menores, que essas operações eram grandes, machucaram a gente o ano passado inteiro. Tem uma delas machucou a gente no começo desse ano, agora estão parando de machucar, felizmente, porque acabou a sênior. Então agora a gente só tem carteira de implante lá, mas acho que as lições ali aprendidas, né? Não compra nunca sem rédea, não toma descasamento. A gente olha uma empresa ali, esse cara tá exposto a dólar, tá exposto a commodity, você não fixa o preço, você fica exposto ao risco cambial. E a gente sabia, né? A gente tomou o risco mesmo, tomamos errado. Então, foram lições doídas aqui, porque eram riscos que a gente conhecia e sabia que podiam acontecer. Acho que a gente podia ter mitigado melhor na entrada. Tá? Uhum. Tem algum... Você falou de gol que você fez, falou de gol que você tomou. Tem algum gol que você deixou de tomar? Provavelmente tem vários, né? Não, lote. Tem coisa, você precisa ter, precisa ter prudência, precisa ter sorte. Não, o caso de light, a gente tinha exposição em light, né? Só que a gente tem um robozinho, a gente tem um time de... dentro do time de gestão, esse time ficava em risco, a gente puxou para a gestão, a gente viu mais valor agora. A gente tem um time de middle de crédito que só faz acompanhamento de crédito, acompanhamento de garantia. E, assim, ele é analista também, tá? Um cara super bom, tem 2 caras mais júniores que ajudam ele também. E a gente tem um time de 4 caras de dados lá, de dados, dev. E a gente tem N robozinhos, N coisas que a gente vai montando para buscar riscos para saber rápido das coisas e buscar coisas que a companhia não necessariamente vão contar para a gente. Isso tanto companhias de capital aberto como companhia de capital fechado. E a gente tem robozinho de newsflow, robozinho... esses robozinhos vão lá, buscam as notícias, tem ferramentas de inteligência artificial que dizem quanto essa notícia é importante ou não, e mandam um resuminho para a gente no e-mail. E fato relevante também, a cada 15 minutos na CVM buscar fato relevante de todas as companhias de capital aberto, um e-mail a cada 15 minutos com resumo lá dos fatos relevantes. E Light... A gente descobriu muito rápido que... A gente foi o primeiro no mercado a descobrir que eles tinham contratado eu esqueci agora, foi a Laplace, se eu não me engano, para assessorá-los. E a gente socou muito rápido a CDI mais 2,30, assim. Muito bem. Foi 20. Então, eu falo sorte e competência, porque a gente tinha as ferramentas para acompanhar, mas não fomos competentes no crédito nesse caso. Enfim... Mas é um bom exemplo. É um bom exemplo. E tem N casos de companhias, que eu não quero para não também... Eu tenho colegas de mercado, né? Então eu prefiro contar o caso de sorte, mas tem N casos que a gente evita demais. Tem uma coisa ali, o mercado brasileiro ainda, os bancos são extremamente são influenciadores no mercado de crédito, né? Então eles chegam ali com uma operação de mercado de capitais, como se aquilo fosse a última cereja do bolo, né? A oportunidade incrível. E o cara entra ali com prêmios muito errados, né? Tem companhias que entram com prêmios muito errados. E a gente, de novo, assim,
na curiosidade de olhar coisas novas, coisas que estão aparentemente baratas ou podem não estar, a gente também olha o que vem. Porque normalmente ele vem com prêmio assim, o mercado de high grade está tradando, sei lá, um super AAA está tradando a CDI mais 1,5. Hoje está bem menos que isso, né? Esse cara veio a CDI mais 2,70. Pô. E aí, nesse lance da Cruel, esse cara, que eu não vou falar o caso, a gente já tinha olhado na pandemia o bonde dele a 60 centavos. E olha que ele... E a gente conhecia o caso, né? E quando veio a 2,70, vamos dar uma olhada. Então a gente falou, ele deu sorte num negócio que deu muito certo quando voltou e a gente não fez. Então, assim, mas tem NN, isso é muito, é impressionante. O que tem de companhia que já pediu RJ ou RE, que a gente olhou, veio a oportunidade e tudo, e a gente caiu fora, felizmente, muito mais do que a gente já perdeu de dinheiro. Vamos falar um pouquinho de mercado aqui, trazer um pouco para o momento atual. Primeiro, entender assim, no processo de tomada de decisão lá, o quanto o macro acaba influenciando, né, as decisões ali da gestora. E se você puder fazer, acho que trazer um contexto, né, do cenário de crédito atual, o que vocês estão vendo, né, desafios, oportunidades, enfim. Ciclo de crédito. Né? O macro influencia pouco, mas lógico que a gente fica atento a sinais. A gente é uma casa absolutamente bottom-up, eu falo, né? A gente tenta, na medida do possível, então a gente não toma risco de juros. Tem casos lá que a gente não faz hedge, se for pré, nem pensar, tá? Mas a gente faz hedge sempre. Mas quando é em PCA, tem operações de infraestrutura, a gente financia às vezes uma aquisição ou faz uma operação mezanina, são operações que são repagas com dividendos, então você não tem o fluxo de caixa muito previsível dessas operações, né? A gente faz um cash sweep ali do que entra de dividendo. E aí fica complexo. Eu ativo em PCA, eu quero a gente dar a dívida em PCA para o cara, né? Eu prefiro, né? E às vezes fica complexo fazer o hedge. Então, mas a gente tem um limite que é pequeno para fazer isso, né? A área de risco controla esse limite. É um limite onde ele estressa ali o máximo que pode abrir, tem uma perda esperada e fundos mais sofisticados podem perder mais, menos sofisticados menos. Então a gente não toma, mas a gente fica assim atentos. Então, tem questões lá de questões geopolíticas preocupam a gente bem. Tem coisas que às vezes a gente vê acontecendo no mercado americano que podem preocupar. Mas assim, no Brasil, algumas questões ali também de governo, essas coisas, de falta de disciplina fiscal preocupam, mas aí os efeitos disso, o câmbio sobe, os juros futuros, a gente não vai tomar esse risco, né? Então, dá muita vontade de... Eu tenho mais vontade de ficar comprado na B do que no pré, mas dá muita vontade, né? Mas... E a gente tem um fundo de infra que ele é redeado por uma B5, 2 anos de duration. Na física, acho o maior investidor do fundo, tá? Isolado. Mas, né, eu queria estar com muito mais duration naquilo, mas a gente fez para... onde está a minha exposição em B está lá, né? Está no nosso fundo de infra. Então, influencia pouco nas nossas decisões. O que acontece é que mais acaba influenciando a gente ali um pouco estratégia de alocação, quando a gente está comprando mais, está vendendo mais. Como a gente faz um espectro amplo de crédito, basicamente a gente só foge lá, a gente só não faz deep finance, né, NPL, não fazemos lá precatórios, esse tipo de coisa, né, que são coisas que não têm característica de renda fixa. Então, a gente tem uma visão de precificação muito boa, né? É uma coisa que ajuda também a fugir dessas armadilhas de coisas mais limpo, né? Vocês olham só para o ativo. A gente tem uma cabeça de precificação, porque a gente fala, peraí, esse cara tá pagando isso aqui, isso aqui, esse cara é muito melhor que esse, né? Muito mais simétrico de fazer. Então, a gente começa a olhar, tá começando a ficar descolado, a gente sempre considera a liquidez, né? Então... mas esse cara é ilíquido, esse é líquido, tá bom. Quanto vale essa diferença, né? Tá, esse cara tem que levar vencimento, eu só posso vender. Então, a gente começa a olhar o técnico, né? E o técnico quanto que os spreads vêm fechando, como que os fundos estão captando,
Né? Se você olhar nossas cartas, a gente põe isso todos os meses lá. Né? Como tá os bid-asks dos papéis em relação aos preços, né? Como estão lá os bid-asks de papéis em relação aos preços. Então tem uma série de métricas. Hoje o time de dados montou lá para o nosso cara que toca o mandato de líquidos lá, que é o Nelson. Pô, ele tem uns mapas incríveis lá montados. Então é isso mais que a gente fica preocupado, é o técnico, não está comprado. Então hoje o nosso D45 está com uns 20% de caixa, né? A gente fez 2 semanas atrás, vendemos 100 milhões de papel. Eu acho que vai, pior que eu acho que não vai abrir tão cedo o spread, mas sei lá, né? A gente também não vou ficar comprado num preço tão ruim. Uhum. A gente separou um nível de papéis que a gente achava que estava com o preço mais errado. Tem muita coisa que estava com o preço mais errado, porque nosso mandato é long only também, não adianta. E fizemos mais caixa. Perde carrego, prejudica, mas não sei se eu respondi bem sua pergunta. Tá? Não, respondeu até entrar nesse ponto, né? Assim, a gente vê no atual mercado os spreads da maioria dos títulos, assim, de todos os setores, bastante amassados, né? Principalmente você comentou do fundo de infra, né? Acho que teve até principalmente com a nova regulamentação ali, né? Mitigando. Nossa, teve um exagero. Teve acho que o mercado como um todo correu para esses ativos, né? Como é que qual que é o nível de dificuldade para fazer essa alocação assim com esse mercado mais achatado? Para infra tá difícil alocar, né? Mas se a gente pegar um pouco, né? Vantagem de ter cabelo branco, né? Quando saíram os papéis de infra e tinha o Banco Central agindo, o Banco BNDES agindo bastante na época também, os papéis mais high grades davam com 0 de spread, né? Os caras, sei lá, papel de uma linha de transmissão, de uma Engie, né? Caras, nomes bastante óbvios. Davam já com 0 de spread. Eu não acho que uma pessoa física levar um papel de uma linha de transmissão, você levar direto na física, né? A IPCA mais 6, é um trade ruim, né? Não acho, tá? Sendo que acho bem bom. E um fundo de infra, que tenha custo lá de... Nem lembro quanto é a taxa de administração do nosso fundo de infra. Acho que é 0,6, se eu não me engano, 60 bips, 70 bips. Né? Também, não, né? Já com a carteira mais diversificada, a gente tem um carreguinho lá, acho que de 1,5 mais ou menos, acima da B lá, o carrego. Então, também não acho que está ruim de comprar, mas os spreads estão vindo... porque o nominal é bom, né? O nominal está interessante, mas os spreads estão vindo achatados. E acho que o mercado, os bancos andarem carteirando muita coisa, né? Eu estou vendo as emissões recentes um pouquinho mais... Então, companhias super AAAs, de créditos assim, impecáveis, já vindo com algum spreadzinho, né? Então, o 0 saiu já da linha. Né? Ontem, Engie está vindo ao mercado no primário com 70, acho que não esqueci se é 60 ou 70 bips de spread. E não é super longo o papel, acho que é 10 anos, tá? Então... que para uma Engie, né, que é uma companhia de geração, então tá. E os papéis em CDI não, esses continuam vindo a CDI mais 0,6, 0,7, mas aí você tem que escolher. A gente comprou B3, a CDI mais 0,65, eu acho. Bom, crédito é um monopólio, né? Em boa parte das coisas eles são monopólio. Geram caixas, não sabem onde enfiar dinheiro, eles recompram ação todo ano ali para remunerar, porque não sabe o que fazer com dinheiro, né? Então, aí eu escolher, né? Pô, esse cara 0,6, 0,7 eu vou, esse eu não vou, né? Fazer um pouquinho ali de caixa, mas a gente hoje está mais na ponta de vender papel, isso pro que não é infra. Mas nosso fundo de infra, a gente está fazendo uma captação super com calma, é um fundo para investidor qualificado, tem liquidez longa, né? A gente tem um buffer lá de papéis de infra também. Então, estamos fazendo com calma. O fundo é pequeno, tem 25 milhões também. Que a gente teve essa discussão recente aqui de será que vai ter papel para toda essa turma, né? Porque tem muito... Não, está saindo muita emissão. Pô, da Engie, acho que era 2 bi. Está vendo Ecorodovias, que está... Eu não olhei no detalhe. A companhia deu uma melhoradinha, parece. Né? A gente não olhou porque a gente não quis fazer já lá atrás um papel. Agora parece que deu uma melhorada, acho que... A emissão também de 1,5 bi, tá vindo bastante emissão. De infra tá vindo bastante coisa. Legal. E como é que você tá vendo a perspectiva futura do mercado de crédito aqui? Mais macro, que você fala de...
Curto prazo, longo prazo? No médio prazo, assim, daqui um ano, mais ou menos. Por exemplo, ano passado a gente teve um estresse bem forte, né? Eu acho que já deu uma normalizada nisso aí. Tá retomando emissão agora, como você mencionou, né? Tem uma expectativa do... Tu falava que os juros ia cair, agora parece que vai cair um pouco mais devagar. Como é que você está vendo tudo isso aí? Juros altos é sempre o que eu falo, né? Companhia de margem baixa, que eu falei que essas coisas que a gente foge, né? Companhia de margem baixa, que tem... Primeiro tropeço lá, o capital de necessidade, com capital de giro desencaixado e juros altos, é a receita da bomba, né? Agora... Não, acho que os juros também a gente não vai ter 14% de juros de novo, espero. Bate na madeira aqui. Só não vai lá para os... Eu vou te falar muito honestamente, tá? No começo do ano eu tive uma reunião com 2 colegas de mercado, não vou falar onde é. Falei, acho que os juros não caem de 10, não vai para um dígito. Brasil não estou confiando, olha o que o governo está falando. E olha que eu não sou um cara macro, não trado isso. Pô, todos os fundos multimercado, hedge funds, né, estavam botando juros abaixo de 10. Eu falei, acho que não vai, né? Tô trucando esse negócio. No fim, tá vendo? Se eu tivesse... Eu nunca acreditei, para falar a verdade. Porque eu falei, poxa, peraí, um fiscalzinho ali, né, mequetrefe que tá propondo, é a coisa mais prego na areia que eu já vi, né? Teto de gasto durou nada. Então... É aquela coisa, você tem que cuidar, por isso que eu falo, vai dar crédito corporativo, clean, balança auditado, né? Ou, mesmo que não seja clean, né? Balança auditado, porque você tem que entender o business do cara, que previsibilidade de margem esse cara tem, né? Quanto ele gera de caixa. Setores que me preocupam, acho que o varejo ainda tem desafios, né? Setor de saúde, né? Tem uma questão do setor de saúde de confiança, né, entre os hospitais e os planos de saúde. Os caras que teoricamente são os price makers do setor, que são os planos de saúde, também não estão, né, em situação boa. Eles têm limitações ali para repassar preço. Conseguiram agora, fizeram uma bela repassada. Né? A gente trocou até o nosso plano de saúde da Algmi lá, mas tiver uma qualidade com outro prestador. Né? E tem essa crise de confiança. O cara acha que o hospital tá roubando ele, o hospital fala, pô, esse cara não me paga. Então eu sei que tem N casos sendo judicializados. Vai ter que endereçar isso de alguma maneira. Né? Não tem tempo para todo mundo rever o modelo de negócio. Né? E eu, honestamente, não sou especialista, não sei qual a solução. Então, tem alguma preocupação. A gente tem exposição em 2 empresas do setor. Uma a gente está um pouquinho mais preocupado, outra a gente... É um caso de uma companhia que tem algum leverage, mas a gente está vendo... A gente acha que o cara operacionalmente ele está indo bem, então ele vai se desalavancando devagarzinho. Mas tem desafios, tá? Acho que está bem desafiador. E varejo, acho que continua aí com algum desafio também. Sim. Deu uma melhoradinha, mas continua com algum desafio. Acho que a gente passou por tudo aqui. Aí agro, né? Não falei de agro, tá? Agro deu tá duro. Rolou uma tempestade perfeita, né? Caiu... a gente não tem nada de agro, tá? Nada. E é aquela coisa, né? Você fica esperto com os sinais e a gente tem uma noção boa de precificação, né? A gente fazia lá atrás coisas pontuais. E aí o que acontece? Começa a vir os fiagros, né? Começa a vir muita oferta. E a gente falou, pô... E agro tem uma característica que eu gosto, né? Quando você vai dar dinheiro para um fazendeiro, eu não gosto de dar dinheiro para revenda, tá? Mas para fazendeiro, pô, você consegue estimar o que ele produz naquela região, né? Você consegue construir o DRE, esses caras são informais, você consegue construir. Hoje tem ferramentas de acompanhamento via satélite super interessantes. Então tem uma série de coisas, meio parecido com real estate, que você consegue reconstruir o caso, né? Mas a gente, nessa linha de noção de preço, isso é uma tempestade perfeita. O preço caiu, os caras comprados a custo mais alto, né? Ou vendidos a preço mais, né? mais fora. Quebra de safra. Normalmente, quando tem quebra de safra, o preço sobe, compensa, né? Aconteceu tudo junto. Sim. Né? Então, assim,
tá bom para entrar agora. Hoje vocês não têm nenhuma posição, né? Você falou. Não tem, a gente tem um pequenininho, num fundo que dá dinheiro para fazendeiro, que a gente fez uma posição pequena meio para acompanhar o comitê deles, a gente participa lá do comitê, entender as posições, mas é bem pequena a posição. Só aproveitando isso que a gente está falando disso, ali com essa questão de calamidade no Rio Grande do Sul, teve alguma posição ali ou de repente tem alguma oportunidade de abertura muito expressiva que vocês viram? A gente tinha Corsã na carteira, temos Corsã na carteira, que é a companhia de saneamento lá do Rio Grande do Sul, que é a Egea e Equatorial, né? São sócios. Sim, eles tiveram algumas questões ali, vai ter algum capexzinho. A gente não acha que a gente conseguiu vender alguma coisa. Quando deu um evento, conseguimos vender alguma coisa, mas não foi... porque logo o preço abriu rápido. Mas não também, não foi aquele abertura, foi 3 e pouco, que estava 2,60. Nada muito expressivo. Não foi nada muito expressivo, já voltou um pouquinho. Era a posição que a gente tinha com mais exposição lá, né? 100% de exposição lá, né? Até antes da gente pedir na Blockbuster aqui, se tem alguma coisa que a gente não abordou, algum ponto que você queria trazer que a gente acabou não passando, sei lá. Não, acho que não. Eu falei pra caramba já, né? Assim que é bom, que a gente gosta. Pô, então agradecer, Marcelo, a presença aqui. A gente pede aqui no final da conversa uma indicação de documentário, filme, série, alguma coisa pra ver na TV. Audiovisual. Tá. Tem alguma indicação? Eu estudei comunicação social, então eu falei pra eles, eu tenho que indicar um filme cabeça. Bem pedrada aí. Eu adoro filme ruim, tá? Então, assim... e meu filho, que é engenheiro, por sinal, né? A gente adora assistir filme ruim junto. Então, Deadpool, Ted... adoro. Meu lado de 15 anos, né? Faz sentido, que filmes com piadas de 15 anos. Mas eu acho que é um filme que é bacana, né? Vamos para filmes que trazem bons ensinamentos, boas lições. Tem um diretor que, na minha época de estudante da ECA, eu assistia filmes dele. Ele fez um filme recentemente, chama Wim Wenders, um diretor alemão. Ele fez lá um filme chamado Asas do Desejo. Depois fez um outro filme, Paris, Texas, que é um filme... Paris, Texas é lindo esse filme. E ele fez recentemente um filme que passa no Japão chamado Dias Perfeitos. Eu não lembro se está na Netflix, na Prime Video. Não, está na Prime Video. A gente tem um amigo que indica esse filme. Falou ontem. Porque é bacana. É um japonês que o trabalho dele é limpar banheiros públicos. É esse mesmo. Né? E ele toca a vida dele com uma simplicidade enorme. Eu não vou ficar dando spoiler, porque no final ainda, mais do meio para o final do filme, acontecem coisas incríveis, assim. Então O filme começa tocando The Doors, não é? Não, a trilha sonora do filme é excelente, tá? A trilha sonora do filme só tem... é excepcional. Não só The Doors, tem... eu não vou lembrar agora mas tanto que eu baixei no Spotify, que a trilha é excelente. Mas acho que a mensagem ali é que não precisa de muita coisa para você... Tem valores mais importantes do que ter uma vida, né, de luxo, uma vida tal. Sei que todo mundo gosta, mas enfim, tem valores melhores que esses. Né? Boa, excelente. O filme é bem bonito. Legal. Vamos ver no final de semana aí. Só assiste no horário, não depois do almoço de sábado, né? Assiste no horário ali que você já está mais acordado. Tem que prestar atenção. Não é super lento o filme, mas ele é arrastadinho, tá? Ele é arrastadinho. Pô, legal, Marcelo. Obrigado novamente pela participação aqui, pela conversa. Portas abertas aqui para uma próxima. Tá bom, claro. Obrigado a você que acompanhou a gente. Obrigado, Dudu. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado, hein.